Fala aí galera, beleza? Flare FSP para mais um vídeo aqui. Bom, hoje quero reagir a esse pequeno corte aqui do canal, acho que é CCCP, se eu não me engano, do biólogo Henrique, né? Onde teve ali um debate entre Roberto Scur e alguns defensores do modelo Globo, como dois físicos, né? Se eu não me engano é físico também, o Felipe Menegotto, muitos conhecem, e o Dart Nunes, né? E o Roberto Scur defendendo a densidade invertida. Vamos ver então o que aconteceu nesse debate. Vou soltar aqui. Vamos lá. Pode compartilhar a tela aqui para mim, porque hoje eu estou aqui só para perguntar para o professor Roberto, né? Hoje eu quero aprender com ele, né? Então o professor Roberto ele fala algumas coisas. Por exemplo, ele tem a teoria dele de que a densidade atmosférica ela é invertida, né? Como a gente sabe como é. Tá, só um pouquinho, Roberto, deixa eu fazer a pergunta. A gente sabe que é mais denso aqui na superfície e à medida que tu vai aumentando a altitude, né, a densidade vai diminuindo, tá? Mas então, segundo eles aí, a densidade que eles defendem é que aqui na superfície da Terra a densidade é maior, ou seja, aqui é mais denso, à medida que se eleva vai ficando menos denso, certo? E o que o Roberto Scur defende, e eu também defendo, eu acredito que aqui no solo a densidade é menor e à medida que você se eleva vai ficando mais densa. E vamos ouvir então do decorrer. Ele nega isso, ele diz que na verdade é tudo ao contrário. Então a primeira pergunta para ele é se ele nega todos os experimentos que mediram a densidade atmosférica como está aqui no SFA ERICA-EST. A primeira pergunta é essa, tá? São duas perguntas. A primeira é essa, se a densidade medida é uma mentira, se esses experimentos são uma mentira. A segunda pergunta é o seguinte: quando o avião vai voar, ele depende de uma coisa chamada de força de sustentação. E a força de sustentação aerodinâmica, ela é diretamente proporcional à densidade do ar. Ou seja, quanto maior densidade, maior sustentação, quanto menor densidade, menor sustentação. Ou seja, quando o avião está subindo, na teoria do Roberto, né? Na teoria do Roberto, ele deveria ganhar sustentação, porque está ficando mais denso. E por que então o avião não pode voar numa altitude infinita? São essas duas perguntas básicas que eu gostaria muito que o professor Roberto me explicasse, né? Se primeiro é uma grande mentira, né, o experimento, e essa questão do voo dos aviões, como é que acontece? A densidade medida, ela mentia. Tu me falou que é medida, tu mostrou o site do ERICA-EST, tu não mostrou como é que eles mediram a densidade. Tu não mostrou. Eu até te pediria que tu mostrasse como é que foi feita a medida, por favor. Depois eu respondo sobre os aviões. Não. A pergunta é para ti, eu tô te deixando tu responder. Pode responder. Não, mas então tu fez uma pergunta sem ter conferido as medições que estariam no site do ERICA-EST. Tá tudo aqui, estão todos os experimentos aqui, tá tudo descrito. Eu achei que tu já tivesse lido, porque tu é um cara estudado e tá querendo refutar todas as teorias, então tu já leu tudo isso. Justamente, tu citou o site do ERICA-EST, eu já li esse site aí, e eu te digo que não existe experimento medindo a densidade, o que existe é uma aplicação de uma equação. Então, o grande problema da teoria do globo é exatamente pegar um padrão que se aplica nas condições normais de temperatura e pressão e utilizar a fórmula em qualquer altitude como se não houvesse mudança na quantidade, no volume que teria que ter para se definir, por exemplo, a quantidade de moléculas e o volume em alturas diferentes. Um mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Porém, isso a 0 graus. A 0 graus dá 22,4 litros para ocupar um mol. Porém, se eu aumentar para 15 graus centígrados e mantendo ainda a altura ao nível do mar, já teria um volume maior para comportar essa mesma quantidade de moléculas, iria dar 25 litros. Então, quando eu digo que existe um grande engodo, o grande problema da física inteira é fazer as medições de densidade associado com a Clapeyron, que é aplicada na CNTP. É considerar sempre a mesma condição de volume, quando nós sabemos
que quando diminui a energia cinética das moléculas, elas vão se aproximar e vai caber mais moléculas dentro do mesmo volume. Então, quando você pega 22,4 litros para conter 6,02 moléculas elevado na 23ª potência, isso ao nível do mar, a 0 graus centígrados. E quando a gente pega 15 graus, aquece 15 graus, já vai aumentar o volume para 25 litros, ele está comprovado, né? Isso a ciência mesmo que afirma, que dentro do mesmo volume vão caber quantidades diferentes de moléculas. E se diminui a temperatura, vão caber mais moléculas dentro. Por isso, senão não precisaria diminuir de 25 para 22,4 litros. Então é isso, a densidade, quando tu diz assim que ela está medida, ela não está medida, ela está calculada usando uma fórmula que mantém o volume fixo. Isso é um erro. Agora vou responder aí sobre a questão da sustentabilidade. Quando a sustentabilidade, ela depende da equação de Reynolds. E na equação de Reynolds, que vai determinar a sustentabilidade, a viscosidade ela tem muito mais impacto do que a densidade. Então, a minha explicação, que eu até já fiz uma live, um debate que eu fiz contigo, com o Vector, né? O motivo pelo qual a aeronave vai perdendo sustentabilidade é porque, ao subir, né, vai haver uma menor viscosidade. O funcionamento da viscosidade é o oposto do líquido. Então, quanto mais frio, menos viscoso fica nos gases. E no líquido, quanto mais frio, mais viscoso fica. É o oposto. Então, o avião, quanto mais ele sobe, ele teria que transitar numa velocidade maior para poder gerar uma sustentabilidade. Então, o fator... Então, o senhor Roberto está explicando que no ar, quanto mais frio, menos viscoso fica, tem menos viscosidade no ar. E no líquido já é diferente. No líquido, quanto mais frio, mais viscoso, entende? Então tem diferença. No ar, quanto mais frio, menos viscoso. No líquido, quanto mais frio, mais viscoso. O que determina é a viscosidade e não a densidade. Uma dúvida aqui, como é que é a história? Quer dizer que quanto mais frio, quanto mais quente, mais viscoso? O que é mais viscoso e mais quente? Eu não entendi. Os gases viscosos mais quentes. Quando tu pega, imagina assim, quando tu derruba uma jarra de água e junto uma jarra de mel, tá? Ou de óleo. O óleo é mais viscoso, as moléculas se ligam umas outras com maior força do que com as da água. Quanto mais quente for, ele fica menos viscoso. Mas nos gases é o contrário, é isso? É o contrário, é o oposto. Nos gases é o oposto. Por isso que o avião ele vai preferir voar em altitudes maiores do que a próxima superfície, porque ele vai consumir muito menos combustível do que na próxima ao nível do mar, alturas menores, porque ali vai haver um atrito muito maior devido à pressão atmosférica. Já ouviu falar de barômetro? Já ouviu falar de barômetro? Você já pelo menos alguma vez na sua vida fez experimentação de ferver água? Aqui em Brasília a gente faz bastante para provar que aqui, por ser mais alto, a densidade atmosférica é menor. Aqui a água ferve temperaturas mais baixas do que aí ao nível do mar. E nenhum gás ganha viscosidade ao ganhar a temperatura. Nenhum deles vai ficar mais viscoso. Essas moléculas se espalham como nenhum gás. Essas moléculas se espalham. O que ele disse aqui então? Vamos lá? Nenhum nível do mar. E nenhum gás ganha viscosidade ao ganhar a temperatura. Nenhum gás ganha... Nenhum deles vai ficar mais viscoso. Essas moléculas se espalham como nenhum gás. Água. Aqui em Brasília a gente faz de barômetro. Lá? Já ouviu falar de barômetro? Nenhum gás ganha viscosidade... Você já pelo menos alguma vez na sua vida fez experimentação de ferver água? Aqui em Brasília a gente faz bastante para provar que aqui, por ser mais alto, a densidade atmosférica é menor. Aqui a água ferve temperaturas mais baixas do que aí ao nível do mar. E nenhum gás ganha viscosidade ao ganhar a temperatura.
Certo, então vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês, então, deixa eu pausar. Ele diz que nenhum gás ganha viscosidade ao ganhar temperatura. Então, vamos lá. Fluidos. Nos fluidos, diz o seguinte, gases ideais. Desta maneira, enquanto que nos gases a viscosidade cresce com o aumento da temperatura, nos líquidos ocorre o oposto. Enquanto nos gases a viscosidade cresce com o aumento da temperatura, nos líquidos acontece o oposto. Diminui, então diminui com o aumento da temperatura. Simples assim. O NESP, a viscosidade geralmente diminui com o aumento de temperatura. Uma vez que em altas, eu não vou ler mais aqui, mas é isso. Viscosidade aqui, ó. UFRGS. Viscosidade desta maneira, enquanto que nos gases a viscosidade cresce com o aumento da temperatura, nos líquidos ocorre o oposto. Foi isso que o senhor Roberto explicou. Certo, galera? Flare FSP, forte abraço. Deixe nos comentários o que vocês acharam e até um breve vídeo e é nóis, valeu!